Estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de segunda-feira, agora para falar do projeto de lei 2564 de 2020, que trata do piso salarial nacional da enfermagem e da parteira. Inclusive, neste dia 12 de maio, é um dia de mobilização nacional, né? Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos estúdios para tentar entender um pouco dessa luta, né, da importância desse projeto, o Joaquim José, ele que é do Cine Saúde, coordenador do Cine Saúde aqui na região de Seridó, a Leidiane, que é enfermeira da rede básica, e o Ildone, que é docente da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. O Joaquim, que é assistente técnico em saúde e também coordenador regional do Cine Saúde. Joaquim, que vai inicialmente falar sobre a mobilização, né, o movimento nacional que promete acontecer no dia 12 deste mês, cobrando aí, defendendo o projeto de lei 2564/2020. Joaquim, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, rádio ouvintes do programa Panorama 95, bom dia, Ildone e Leidiane, são enfermeiros aqui de Caicó. Então, esse movimento nacional que vai acontecer agora, dia 12, em todo o Brasil, né, ele busca trazer dignidade para esses profissionais. Há mais de 25 anos se luta por isso, né? Então, eu, por exemplo, eu entrei no serviço filantrópico em 89, em 94 eu entrei no serviço público, em 96 eu já comecei com um grupo lutar por isso. E nunca teve as devidas condições quanto nós estamos tendo hoje. Luta é a sua cara, né? A categoria, ela agora está tendo visibilidade porque ficou escancarado, né, que essa categoria tão sofrida no Brasil inteiro e tão explorada pelos grandes grupos que são contra esse projeto, que é o caso da Associação Médica de Diagnóstico, a ABRAME, inclusive todos já enviaram ofício ao Senado contrário à aprovação desse projeto, a Associação Nacional dos Hospitais Privados, a Associação Brasileira de Plano de Saúde, a Confederação Nacional de Saúde, a Confederação Nacional das Cooperativas Médicas, a Unimed, a toda poderosa, a Confederação Nacional das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas, a Federação Brasileira dos Hospitais e a Federação Nacional de Saúde Suplementar. Então, agora, por que eles são contra? Porque eles lucram com a exploração dessa categoria. Então, eles querem continuar pagando salários miseráveis, né? A uma categoria tão sofrida que nunca teve o seu reconhecimento, né, pelas autoridades constituídas no país, que se elege prometendo que vão valorizar essa categoria, que até hoje a gente luta por isso. Então, e o projeto, no caso, ele dá um aumento de salário para o enfermeiro, para o técnico e para o auxiliar e a parteira? Porque nós não falamos só de salário, né? Esse aumento de salário ele é consequência, é um reconhecimento pelo trabalho exaustivo da categoria. Ele traz um piso de 7.315 para o enfermeiro, né? Um piso para o técnico de 1.120,50, para os auxiliares e parteiras de 3.657,50. Então, mas não é só isso, nós queremos também a redução da carga horária, 30 horas semanais, porque alguns municípios têm, o estado, por exemplo, tem, mas na prática isso não é geral, não acontece. Os profissionais, eles precisam trabalhar em 2, 3 lugares e eles não têm vida, né? Adoecem, são pessoas totalmente com adoecimento frequente, né, devido a essa carga exaustiva. Sem contar que a maior parte dessa categoria é formada por mulheres, que já têm uma tripla jornada de trabalho. Então, nesse sentido, nós estamos organizando aqui com outras entidades, né, com os sindicatos locais, com a UERN, com os trabalhadores dos hospitais e das casas de saúde, um movimento no dia 12 aqui em Caicó, uma carreata, que vai ter concentração ali em frente à SEC, e vamos fazer um trajeto nas ruas de Caicó para dar visibilidade a esse movimento e pedir apoio à população
para que vote na página do Senado no projeto 2564 de 2020, para que a gente tenha condições agora de aprovar esse projeto em Brasília. Então, é uma luta muito grande que a gente precisa, de fato, de apoio da população, que são usuários do SUS e que tanto necessita de um atendimento humanizado. Muitas vezes se busca atendimento nas casas de saúde e o atendimento não é muito humanizado porque esses trabalhadores eles estão exaustos. E agora com essa pandemia muito mais, né? E sem ter o devido reconhecimento. Então é isso aí, CAICO dia 12 vai contribuir com essa luta nacional fazendo uma grande mobilização nas ruas de Caicó. Leidiane, ela é enfermeira da rede básica, né, do Hospital Regional aqui do Seridó, né, e certamente vive aí sofre no bom sentido na pele a necessidade desse projeto de lei ser realmente aprovado, não é isso, Leidiane? Bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham nessa manhã. É isso que Joaquim falou, na verdade é uma realidade de toda a categoria. Então, esse projeto de lei 2564 de 2020, né, do ano passado, ele vem justamente para corrigir essa incoerência que existe entre a importância da categoria, né, quando eu falo da categoria, são de todos os profissionais de enfermagem, e dos salários baixíssimos que a gente recebe, né, dos subsalários. Então, assim, eu sou enfermeira do Hospital Regional do Seridó. Como eu estava falando antes, eu trabalho no final de semana aqui. Durante a semana, eu sou enfermeira da atenção básica no município da Paraíba. Sou estudante também de doutorado na UFPB. Então, eu estou falando essa questão do meu cotidiano para a gente contextualizar bem o que traz esse projeto de lei, né? Então, assim, a gente vive uma carga horária estressante. O projeto de lei ele vem não só para estabelecer um piso salarial, mas também para reduzir essa carga horária de trabalho. A redução da jornada para 30 horas, ela não é de hoje. Isso é um projeto de lei que existe desde 2000. Então, faz mais de 20 anos que a categoria de enfermagem, ela luta pela redução dessa carga horária de trabalho. E aí, o ano passado, teve uma remodulação nesse projeto de lei, né? Que aí veio o 2564, que além da redução, traz também um piso salarial. Então, assim, a gente está deixando bem claro que a gente busca melhores condições de trabalho justamente para a gente também ofertar uma melhor assistência aos nossos pacientes. Então, assim, esse direito que a gente veio reivindicar, ele é garantido na Constituição, então é um direito constitucional. No artigo 7º da Constituição, ele traz que é direito de todo trabalhador um piso salarial que seja coerente, né, com a extensão e a complexidade do seu trabalho. E, infelizmente, teve que vir uma pandemia, né, a gente vivenciar essa pandemia que há mais de um ano está no nosso dia a dia, para trazer a importância dos profissionais de saúde e, em especial, da enfermagem, né? Nós somos a profissão que é beira-leito, então a gente está 24 horas do dia, principalmente nos hospitais, prestando a assistência ao paciente. Então, a gente vem com esse projeto de lei, buscar esse reconhecimento. E aí, uma coisa que é importante é que esse projeto de lei, ele não só diz respeito aos profissionais de enfermagem, mas a gente pede também, né, o apoio da população, da sociedade em geral, para cobrar os nossos representantes. A gente, como o Joaquim bem falou, que ele tem uma experiência vasta, né, nessa luta, então ele sabe bem que esse é o momento que a gente está mais entusiasmado, né? Então, tem que aproveitar essa oportunidade para a gente ver se isso vai para frente e, de fato, a gente consegue. Isso será um ganho para toda a categoria. Não só eu, mas vários colegas, eles têm essa jornada de trabalho exaustiva e, além disso tudo, a nossa profissão, ela exige também que a gente mantenha-se qualificado. Então, além do trabalho, a gente tem que buscar qualificação, a gente tem que estudar, porque a enfermagem, como muitos acham, não é enfermagem por amor, como a gente chama, né? A gente é uma profissão que trabalha com ciência, a gente tem um embasamento teórico. Então, assim, a gente trabalha, assim, com amor, porque se você não faz aquilo que gosta, de fato, não tem como você trabalhar. Mas a gente trabalha porque a gente precisa, porque a gente tem pessoas que dependem. E, acima de tudo, a gente também precisa ter tempo suficiente para ter uma qualificação. Então, o projeto de lei ele surge mais nessa idealização de reduzir, principalmente, a carga horária de trabalho para uma jornada de 30 horas,
mas também para estabelecer o piso salarial digno para toda a categoria. O salário hoje ele está bem abaixo do que o projeto propõe? Muito. Hoje não só é uma realidade, não só aqui da região do Seridó, mas a nível nacional, existem salários de um salário mínimo para enfermeiro, né, de ensino superior. E aí o projeto de lei ele traz um salário melhor para os enfermeiros e um proporcional às demais categorias de técnicos, parteiros e auxiliares, né? Então, assim, não é uma realidade só daqui da nossa região, mas o Brasil todo. Então, a gente conta nos dedos os concursos, né? Os locais de trabalho que pagam salários dignos. E aí, se você for olhar, é no máximo uns 5, né? Que é umas redes maiores como Sara Kubitschek, que de fato pagam um salário digno, mas isso não é uma realidade. A gente tem no Brasil mais de 2 milhões de profissionais de enfermagem. Só aqui no Rio Grande do Norte, a nossa categoria representa mais de 40 mil pessoas. Então, assim, é uma profissão, é uma categoria que, de fato, tem um grande quantitativo de pessoas, né? Só que, como o Joaquim falou, a gente recebe subsalários e, de fato, é um trabalho escravizado. Porque, assim, a gente precisa muito desses profissionais dentro dos serviços. E aí, essas entidades, muitas vezes, elas são contra devido a essa questão do impacto financeiro que viria a ter. Era até isso que eu ia perguntar. Como é que vocês, sendo papéis importantíssimos nessa questão da saúde, nessa pandemia ficou muito claro isso, né? Como você mesmo disse, quem não conhecia acabou conhecendo, né? Como é que vocês se sentem com entidades que deveriam apoiar vocês, está aí, né, se colocando contra esse projeto? Na verdade, Marcos, assim, não é nem da gente ficar surpreso, né? Quando a gente vai para a parte financeira, da questão de dinheiro, então a gente vê que as pessoas, elas não têm interesse da importância, né? Elas simplesmente querem ganhar, ganhar e ganhar. E aí a forma como o trabalho é feito, ou o impacto que traz para os profissionais, para os trabalhadores, isso de pouco importa para essas entidades. A gente sabe que o impacto financeiro vai ser grande, lógico, se você tinha profissionais que você pagava R$1.000, né? De um salário e ele passa a 7 mil, todo mundo tá vendo que isso vai trazer um impacto financeiro muito grande. Vai ser difícil, mas não é impossível, né? Então, assim, a exemplo dos profissionais da educação, a gente sabe que foi criado um fundo, mais do que merecido para eles, para custear o piso salarial. E, assim, existem meios para se chegar até isso. Então, uma das coisas que essas instituições, elas questionam é justamente esse impacto financeiro. Em tempos de pandemia, principalmente, foi das reivindicações que eles mandaram para o Senado, foi essa questão do impacto em tempos de pandemia. Só que foi em tempos de pandemia que, por exemplo, a Unimed, que é um grupo gigantesco, teve o maior lucro desde 1998. Então, assim, não é questão de dinheiro, é questão de reorganização, é questão de apoio do Senado, dos deputados, né, de todos os nossos representantes. De fato, a gente sabe que muitos municípios não têm condições não irá ter condições de custear esses salários para esses profissionais. Só que existe sim meios da União chegar junto e interpor com relação a isso. Ok, e o Doni, que também é enfermeiro e professor do curso de enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, campus de Caicó, abraçando aí essa causa, essa luta. Professor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Oi, Marco, bom dia aos ouvintes do Panorama 95. Inicialmente dizer que é um prazer, né, voltar a essa casa e poder compartilhar com vocês esse debate do piso salarial para a enfermagem. Como é que a UERN encara essa luta? Apoio total? Sem dúvida, Marco. Do ponto de vista da formação e da universidade, historicamente a gente vem se envolvendo com isso desde os primeiros períodos da graduação em enfermagem. A UERN sempre teve uma preocupação no que se refere à formação política do enfermeiro. Esse é um aspecto que eu queria destacar, porque infelizmente muitas pessoas pensam que a enfermagem é simplesmente essa ideia do que a Leidiane falou, de apenas amor, de apenas caridade, porque de algum modo isso também marcou a história da enfermagem desde os seus primórdios. No entanto, o contexto atual ele é bem dinâmico e diferente do que foi o início da enfermagem, para entender que nós precisamos não só dessa ideia que perpassa a mídia de que somos heróis, mas precisamos de fato de valorização para a categoria. Então, a universidade, a UERN, o Campus Caicó, apoia esse movimento e apoia não só agora, nesse contexto atual em que a gente está se envolvendo nas atividades que estão previstas,
Mas esse apoio ele vem desde a fundação do curso em 2007, com a implantação da graduação aqui na cidade de Caicó e na região de Seridó. Uma coisa que eu queria destacar, porque a Lidiane ela levantou, Marcos, eu acho que é muito importante para a sociedade e para a opinião pública, é quando a gente fala de subsalários. Porque na pesquisa muito recente sobre o perfil da enfermagem do Brasil, e que foi levado à frente pelo Conselho Federal de Enfermagem e pela Fiocruz do Rio de Janeiro, se constatou que em muitos municípios brasileiros há essa situação de subsalários. Então, para que os ouvintes possam entender e também a sociedade, o que seriam esses subsalários? Em alguns municípios do Brasil, profissionais de enfermagem recebem no máximo até R$1.000 enquanto salários. Então isso significa o quê? Que é um salário que não chega ao que é o patamar do salário mínimo. Daí essa denominação de subsalário. Ou seja, em algumas cidades, os profissionais de enfermagem de fato precisam ainda mais dessa valorização em função desses subsalários. Como é que está essa questão? Qual é a expectativa de vocês com relação à aprovação no Congresso Nacional? É um processo e como processo a gente entende que é um caminho a ser percorrido, né? Só para a gente ter uma ideia, do ponto de vista do Senado, a relatora do projeto é a Zenaide Maia, né, que é do Rio Grande do Norte, e a gente tem 81 senadores. Para esse projeto ser aprovado a nível do Senado, a gente precisa de pelo menos 41 votos. Após isso, esse projeto vai para a Câmara Federal, em que a gente tem 513 deputados federais. E a gente precisa também fazer maioria para que a gente possa ter a aprovação desse projeto de lei. O contexto da pandemia é um contexto que, de algum modo, despertou novamente a importância da enfermagem enquanto uma categoria que pode, de fato, fazer com que o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele seja cada vez melhor. Se a gente pensar bem, Marcos, hoje no movimento das vacinas, né? Quem realmente está à frente desse processo, quem de certo modo tem contribuído de maneira significativa é a enfermagem. E isso a gente fala porque não só nessa questão da vacina, mas também do ponto de vista da própria assistência hospitalar, a enfermagem ela tem tido um trabalho árduo, um trabalho inclusive bem exaustivo, em que tem se constatado cada vez mais problemas ligados, né, à fadiga, ao desgaste físico e ao desgaste mental desses profissionais. Ok, Joaquim, você falou na sua participação, deu a opção aí das pessoas entrarem no site do Senado e votar, não é isso? Apoiando esse projeto. Qual a importância dessa participação popular nisso? Então, a importância dessa participação do povo é de pressionar de fato, né, os senadores, os deputados que eles escolheram para o mandato, né? Então é muito importante que as pessoas nos ajudem votando nesse projeto, né? Buscando a página do Senado, procurando pelo PL 2564/2020, e lá ele vai ser direcionado para um voto, votar sim ou votar não. Então, a boa notícia é que a parcial agora mais recente é que, enquanto 990 mil pessoas já votaram sim, apenas 3 mil votaram não, né? Então, bom, né? Então, esse projeto, Marco, os prefeitos eles têm o pé atrás, por causa que isso vai, de fato, impactar nos municípios, que já sofrem, né? Mas o impacto financeiro ele dá 49 bilhões para garantir dignidade a toda essa categoria. Mas o governo federal, ele faz de renúncias fiscais para os grandes bancos, para as grandes empresas, 331 bilhões por ano. E é possível também que o governo crie um fundo que possa apoiar os municípios, né? Nesse sentido, nós pedimos apoio da bancada federal do Rio Grande do Norte para se empenhar nesse projeto, ajudar a enfermagem a conquistar esse direito que é constitucional, né? A relatora do projeto, a senadora Zenaide Maia, ela já fala também nesse sentido, e o próprio senador capixaba Fabiano Contarato, que é da Rede do Espírito Santo, ele teve essa sensibilidade, inclusive de não pensar só no salário, né? De pensar nas 30 horas, que já é uma grande bandeira da enfermagem no Brasil há décadas. Então é muito importante que as pessoas possam, os vereadores especialmente, possam conversar com os deputados, com a sua base de apoio em Brasília,
a federal, os deputados estaduais também, para nos apoiar nesse projeto. Nós vamos estar acompanhando atentamente todos aqueles que têm mandato eletivo aqui no Brasil, né? Esse movimento ele começou há um tempo aí atrás e ele ainda vai se estender um pouco, mas nós esperamos que esse projeto ele tenha êxito para dar essa dignidade que a categoria tanto merece. Ok, boa sorte para vocês, obrigado pela participação e começando por você, Joaquim, algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, Marco, a gente só agradece aqui o espaço e dizer à população de Caicó que dia 12 nós vamos estar concentrados ali na SEC, né? É uma carreata motorizada, né? Nós estamos tomando todas as medidas de segurança para que nós possamos fazer essa carreata ordeira com todos os cuidados para dar visibilidade ao movimento aqui na cidade de Caicó e no Seridó. E o Doni, obrigado pela sua participação, algo mais a acrescentar? Ao Ernie, sempre de braços abertos, né? Isso, Marcos. Agradecer também, dizer do empenho da universidade, junto com a categoria, para que a gente possa, de fato, fazer um movimento coletivo para reivindicar, eu diria, essa conquista para a enfermagem brasileira. Ok, né? Leidiane, obrigado pela sua participação, algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, Marcos, o espaço para dialogarmos aqui com a população, vista a audiência que seu programa tem. Só queria reforçar que quarta-feira, aqueles que não estiverem de plantão, né, que compareçam, que abracem a causa, principalmente os profissionais da enfermagem. A gente está aqui lutando, buscando representar todos vocês, e a gente precisa desse apoio e precisa principalmente que os profissionais acreditem nessa causa, né? Porque eles são os mais interessados. Então, se vocês não acreditarem, o movimento ele se enfraquece e a gente perde essa luta. Então, a gente conta com todos vocês. E quem quiser demonstrar o seu apoio ao projeto, basta aí acessar o site do Senado, né? Tem lá o link Consulta Pública, Projeto de Lei 2564/2020, aí você vota sim, ou vota não, mas tomara que vote sim, né, para demonstrar que realmente está apoiando aí essa luta aí dos profissionais de enfermagem, né, o enfermeiro, técnico, auxiliar e a parteira. Eu volto já após o nosso intervalo comercial com as últimas notícias aqui do nosso Panorama 95.